Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui no Plantão Glorioso, primeira edição, para a gente trazer notícias sobre o mais tradicional, notícias positivas e notícias também ruins, né? No caso aí do Vitor Cuesta, teve fratura detectada em alguns ossos da face, né? Mas também tem notícia boa, negociação com um dos destaques do Campeonato Argentino, negociação com o Matheus Pereira e abertura de janela já para as próximas partidas do Botafogo, à exceção de América Mineiro e Atlético Mineiro. São as duas últimas partidas que o Botafogo vai atuar sem pelo menos 3 reforços, é o que eu imagino. E a gente vai falar também de Luiz Castro. Como é que fica o treinador do Botafogo em mais uma apresentação abaixo do esperado? Essas e outras notícias vamos falar aqui no Plantão Glorioso. Meus amigos, nós estamos muito perto dos 65 mil inscritos aqui no GG. Quero agradecer a todos vocês. A gente sempre fala isso, né? Na fase ruim, no jogo péssimo, na vitória heróica, a gente está sempre aqui na programação do canal Gigante Glorioso para trazer material de qualidade para vocês, tá certo? Então, peço a vocês que deixem um like. Se não são inscritos, que se inscrevam. A gente quer chegar aí a 65 mil ainda esse mês e conta com você. Quem sabe hoje? Indica aí o vídeo, joga naquele grupo, faz a divulgação aí pra gente. Agradeço demais, tá certo? Tá aqui meu Twitter, Michael Martins, também o nosso Instagram e a parceira Bet Nacional, que vem rendendo muita coisa boa aí para os seguidores, membros do canal Gigante Glorioso, e a campanha do membro também. Seja membro desse canal, faça parte da família GG. É só clicar aí, seja membro, que você vai ter acesso às vantagens, tá certo? Meus amigos, vamos lá. Botafogo, mais uma vez, falamos ontem na live, né? Mais uma partida abaixo da crítica, mais uma partida abaixo da mediocridade, talvez um dos piores jogos, né, que eu já tenho assistido do Botafogo nesse ano. Uma derrota para uma equipe como a do Cuiabá, ela machuca, né, porque poderia ter sido e deveria ter sido uma vitória que nos afastaria aí 7 pontos do Z4. Agora a gente está a 3 pontos do Z4, enfim, devido a essa apresentação. E muitas coisas nós falamos acerca da falta de competitividade desse time, que parece que joga sem vontade, né? Parece que não tem ânimo para jogar em algumas ocasiões. E isso passa, obviamente, pelo comando da comissão técnica, né? O Luiz Castro, ele não vem conseguindo dar padrão de jogo, mas a pergunta, como dar padrão de jogo a um time que não tem opções no banco? Se você pegar o Botafogo de ontem, né, no banco, 2 goleiros, 4 zagueiros, algum meia ali, Luiz Oyama e tal, e 2 meninos, tá? O Jefinho que entrou, e mais ninguém ali para fazer as pontas. O Botafogo ontem jogou sem jogador de profundidade. Não tinha Vitor Sá, não tinha Vinícius Lopes, não tinha Gustavo Sauer, Diego Gonçalves, que, enfim, é um jogador que atua ali na faixa do campo, da profundidade. Então, assim, coisas incríveis, né, cara, acontecendo com o Botafogo em termos de lesão. 4 jogadores que atuam na ponta, mesmo um deles não sendo ponta, mas atuam ali nessa faixa de campo, os 4 contundidos. Um suspenso, na verdade, né? O Vinícius Lopes suspenso, o Sauer na transição, vindo de contusão, e Vitor Sá e Diego Gonçalves no estaleiro. Coisas incríveis, assim. Então, realmente, e ontem, para completar, né, o Vitor Cuesta se choca com o Lucas Piazon, e o Vitor Cuesta é detectado com fratura na região óssea da face. Ainda não recebi da imprensa do Botafogo, assessoria de imprensa do Botafogo, se vai ficar fora, quantos jogos, porque assim, há a possibilidade de jogar com máscara? Dependendo da fratura, né? Então precisa saber a gravidade da fratura, né? Isso não nos foi passado ainda. Como ele não atua contra o América Mineiro, então uma semana pelo menos aí de recuperação o Vitor Cuesta vai ter. Agora, é preciso que a gente tenha mais subsídios, mais notícias para saber se o Botafogo vai ficar sem o Vitor Cuesta. Mais um aí na lista e por quanto tempo, né? Coisa absurda, né? No próximo jogo, o Botafogo não tem lateral esquerdo para a partida contra o Atlético Mineiro, né, porque o Hugo foi expulso, e o Marçal só pode atuar na partida contra o Santos, né, do dia 20, porque no dia 18 abre-se a janela de transferência e, havendo tudo certo, documentação, tal, o Vitor Marçal
o Fernando Marçal, é tanto Vitor nesse time do Botafogo, o Fernando Marçal pode atuar contra o Santos. Eu espero que atue mesmo, né? O alento é que esse time do Botafogo vai passar mais uma rodada apenas, sem isso acontecendo tudo certinho, documentação, fisicamente bem, que eu imagino que não haja motivo para não estarem bem fisicamente, né? O Botafogo vai passar apenas a partida contra o Atlético Mineiro sem pelo menos contar com um dos reforços, né? Luiz Henrique, Carlos Eduardo já estão no Rio de Janeiro, aguardando só mesmo a apresentação oficial, e o Marçal já está treinando já com o Botafogo, né? Eu acredito que o Luiz Henrique já comece também essa semana os treinamentos, porque na partida contra o Santos do dia 20, o ideal é que todos estejam propensos a jogar. Porque do jeito que está, eu falei, a Luiz Henrique é para completar elenco, do jeito que está, Luiz Henrique é titular para ontem. O Marçal é titular também. O Hugo tem feito boas partidas, mas o Marçal é o lateral esquerdo titular. E o Rafael que também precisa acelerar esse retorno, né? A gente estava trabalhando com uma margem, mais tranquilidade para o Rafael. O Rafael precisa acelerar um pouquinho mais esse retorno. Se tiver condições físicas, se tiver condições técnicas, eu acredito que tenha, né? Nos treinamentos o Luiz Castro está vendo isso, tem que voltar, porque o Daniel Borges é um jogador que eu, nessa segunda janela, negociaria. O Chay é outro jogador que eu negociaria. Diego Gonçalves, jogador que eu negociaria. Não há mais condições técnicas desses caras permanecerem. Conseguiram enganar a gente por um tempo, mas não são um padrão Série A. Eles colocam o nível técnico lá embaixo. Assim, é lamentável a gente falar isso, porque o Daniel Borges até então era um jogador que a gente acreditava que poderia elevar o nível do Botafogo, né? E não está acontecendo isso. No momento em que a gente precisa dele, ele faz o que há de pior. Ontem deixou o Botafogo sem lateral esquerdo. Porque além de ser expulso e obviamente ocasionar o Botafogo tomar o segundo gol, com 2 a menos, né? Um time totalmente desfalcado, totalmente sem padrão tático, com 2 jogadores a menos, é uma piada, né? E o Daniel Borges, que poderia ser o lateral do jogo contra o Atlético Mineiro, ele simplesmente foi suspenso. Levou o segundo cartão amarelo, foi expulso, deixou o Botafogo vendido. Então, assim, tem que ter um limite, a paciência, né? Tem que ter um limite. Sobre o Luiz Castro, eu acho que o trabalho do Luiz Castro é muito ruim, tá? É muito ruim, porque a gente analisa o trabalho e ele sabe disso, ele já falou isso, né? Analisa esse trabalho por resultados. E a verdade é que o Botafogo, fazendo uma análise macro, nos últimos 10 jogos, perdeu 7, cara. Perdeu 7. O Botafogo é um time que não empata, né? Ou ele perde ou ele ganha, mas perder 7 e ganhar 3 é uma coisa problemática, tá? Agora vai ser a virada da chave do elenco. Você tem Gustavo Sauer retornando, mas podemos perder o Vitor Cuesta. Teve o Piazon retornando, o Erisson retornando. Da partida contra o Santos. A gente tem Atlético Mineiro, Santos, vai ter o Atlético Paranaense, né? No fechamento do turno. Para essas partidas, Santos, Atlético Paranaense, e a partir daí, né, retorno inteiro, o Botafogo vai poder contar com o Carlos Eduardo, com o Luiz Henrique, com o Marçal e outros reforços que possam chegar essa semana, né? E aí o Luiz Castro vai ter que apresentar resultados de uma hora para outra. Porque a muleta dele, e de certa forma é compreensível, é que ele não tem time, é que ele não tem elenco, é que o elenco que ele tem está todo fragmentado, mais no departamento médico do que no banco de reservas, e é verdade. Só que essa muleta está durando muito tempo. O time de ontem não é time para perder para o Cuiabá. O time que jogou contra o Avaí não era time para perder para o Avaí. O Botafogo tem derrotas que estão no campo da incompetência completa. Da incompetência completa. Ontem o time foi mal escalado. Jogar com 3 zagueiros contra um time que não tem centroavante, para quê? O Jefinho não está pronto. Não é possível que o Jefinho não esteja pronto. Ele pode realmente não estar experimentado, como não estava o Vinícius Lopes e entrou em jogos importantíssimos e foi importante, fez gol contra o Internacional e fez gol contra o Bragantino. Era jogo para botar uma pessoa, um garoto, ali na ponta, para fazer companhia ao Erisson, coitado. Ficou isolado. Uma péssima partida do Botafogo. E o Luiz Castro, ele tem o seu trabalho, na minha avaliação, como muito ruim. Essa é a avaliação que eu faço. Está na 10ª colocação, está na primeira parte da tabela. Olha para baixo que você vai ver o perigo na situação do Botafogo, que vai enfrentar um Atlético Mineiro agora, né? Mas, enfim, quando pega Cuiabá, quando pega a Juventude, não ganha, quem sabe quando pega um Atlético Mineiro, né?
Notícias boas. Notícias boas é que o Luiz Castro vai, essa muletinha dele do elenco vai ter que mudar. Ou ele muda de muleta ou o Botafogo começa a ganhar. Porque a batata dele já está assando, ao meu ver. O trabalho dele já está sendo colocado em xeque. Ele não consegue o básico. O Botafogo, eu vi Juventude Curitiba, e eu fiquei assim, cara, o Botafogo não consegue jogar nem no nível do Juventude. Juventude e o Curitiba trocando ataques o tempo inteiro, agredindo, jogando para ganhar, aos 45, 47, 50. Você viu o jogo lá e cá, equipes armando jogadas, com passes rápidos, e eu fiquei pensando, cara, o Botafogo não consegue fazer isso. É impressionante. Talvez a única vitória que o Botafogo tenha conseguido de forma, jogando de igual para igual, contundente, convincente, foi contra o São Paulo, de 1-0, que não criou 70 milhões de chances, mas o São Paulo também não criou nenhuma quase. Foi o único jogo que eu, desses todos, assim, foi uma vitória convincente. Enquanto o Internacional está naquela prateleira, né, do heroísmo, da Ilíada, da epopeia, né? E contra o Bragantino, o Botafogo jogou muito mal. O resto perdeu. Então, assim, é preocupante o trabalho dele. É preocupante. Ele pode não ter material humano para trabalhar. Concordo que não tem mesmo. Isso é culpa da diretoria, que contratou muito mal na primeira janela. Muito mal. Na segunda janela está compensando. Antes de abrir, nós temos pelo menos 3 reforços. E essa semana o Botafogo pode fechar, talvez com o melhor jogador aí do Campeonato Argentino. Tem tudo para brilhar com a camisa do Botafogo. O jogador já deu ok. O Botafogo está avançando pelo Martim Orreda, que, aliás, o Maico coloca aí na tela, brilhou ontem. Foi o melhor jogador em campo. Fez um gol contra o River Plate e deu passe para outro gol, né? A vitória por 2-0 do Godoy Cruz lá dentro do Monumental em cima do River Plate. Então é esse jogador que pode chegar no Botafogo e modificar, elevar o patamar técnico do Botafogo. Tá? E eu acredito muito nisso. Então agora depende de Botafogo e Godoy Cruz essa semana fecharem as negociações. Está por detalhes, mas o Orreda não é jogador do Botafogo ainda. Tá? Então está por detalhes, mas o Godoy Cruz ainda sonha em manter o atleta até o final do Campeonato Argentino. O atleta já deu todo o indício que não quer ficar. Então acho que manter um atleta que não quer ficar, acho bobeira. Né? Libera, pega uma grana mais alta, libera agora e todo mundo vai ser feliz. Né? Então o Orreda está mais próximo. O Matheus Pereira, mais distante por conta dos valores, porque o Matheus Pereira quer jogar no Botafogo, o Botafogo já demonstrou interesse, a questão agora é convencer o clube saudita de um empréstimo com opção de compra ao final, nesses valores astronômicos, ok, mas ao final do empréstimo, que aí haveria um tempo, né, para que o Botafogo pudesse angariar esses recursos, tá? Essas são as boas notícias, que o último jogo do Campeonato Brasileiro sem reforço será contra o Atlético Mineiro. Depois a gente vai ver um novo Botafogo se moldando, se montando. É preciso que o Botafogo traga um goleiro, isso ficou claro ontem. Não acho que o Gatito esteja em desgraça. Como eu falei, foi eleito pela galera, nem por mim. Eu elegi o Lucas Fernandes, mas pela galera. O Gatito Fernandes foi eleito o melhor em campo na partida contra o Red Bull Bragantino, então não é possível que ele já seja descartável por conta da partida contra o Cuiabá. O que é visível é que o Gatito Fernandes não pode ser titular absoluto. Ele precisa de um goleiro para estar disputando posição com ele, de preferência melhor do que ele. Então o Botafogo tem que ir ao mercado por um goleiro, sim, e tem que trazer esse goleiro para ontem, porque o Gatito Fernandes ele pode até ser um bom goleiro, mas ele não é mais a unanimidade que foi nos últimos anos, nas últimas temporadas, depois dessa lesão. O gol que ele entrega foi anulado, mas um erro técnico básico. Né? E ontem, péssima partida do setor defensivo do Botafogo. Tá certo? Gente, fico por aqui. Um grande abraço a vocês. Notícias frescas sobre o mais tradicional a gente vai trazendo ao longo da semana, beleza? Um abraço, saudações alvinegras.